A gente tem uma reportagem especial que o Jackson Silva fez, mas enquanto isso, a vida não para e o Rio continua a chapa quente. Um morador foi baleado durante o confronto entre a polícia e criminosos no complexo do Chapadão. Ele sabe de tudo. Jackson, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro, dessa vez um senhor que saía para trabalhar. Ele foi baleado durante o confronto entre policiais e traficantes aqui no complexo do Chapadão. E daqui a pouquinho também sobre essa reportagem especial, falando sobre a violência e o que as pessoas da rua acham se vai resolver ou não. Isabelle Benito. Jackson, daqui a pouquinho a gente vai fazer e trazer a sua reportagem para acontecer e contar essa história que só o SBT Rio sabe contar. Mais um inocente baleado hoje. Exatamente. Foi durante um confronto entre a polícia e criminosos do complexo do Chapadão. A gente vai ao vivo com o Jackson Silva, que tem as informações sobre essa operação de hoje. Lembrando que Jackson tem uma reportagem especial hoje aqui, que você vai ficar de queixo caído. Mas antes, Jackson, você está dividindo tela com imagens de uma retroescavadeira, se eu não me engano, fazendo a retirada de barricada de concreto, é isso? Boa tarde mais uma vez. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Quero até falar sobre isso, Isabelle. Lembra que fizemos uma matéria falando a respeito de barricadas em diversos pontos aqui do Complexo do Chapadão? Nós não conseguimos entrar porque os traficantes ficavam posicionados em pontos estratégicos para atirar contra os policiais. Por uma questão de segurança, fizemos esse vivo ali perto da Avenida Brasil. Você lembra disso, né? Pois é. Agora sim, os policiais militares tiveram permissão de entrar no Complexo do Chapadão para retirar as barricadas. Então, entramos a primeira vez nessa rua, lá no finalzinho, perto da Avenida Brasil. Agora, vem para mim, Pedro Mota. Hoje os policiais entraram com um veículo blindado, com diversos policiais militares, para ocupar o Complexo do Chapadão. O que aconteceu, Isabelle? Traficantes fortemente armados de lá de cima atiraram contra a tropa. Houve revide. Esse senhor que saía para trabalhar foi baleado de raspão, Isabelle Benito. O que aconteceu? Os policiais tiveram que parar a operação para socorrer mais uma vítima da violência. Agora, quero chamar a atenção para quem está assistindo ao SBT Rio, para mostrar a realidade que acontece aqui. Retroescavadeiras tirando barricadas, deixando o caminho livre para os moradores. Agora vem para mim, Pedro Mota. Olha a realidade, Isabelle, olha só. Tá vendo isso aqui? No portão é um recado dos traficantes. Tirar e colocar o trilho. Assinado Comando Vermelho, a facção criminosa que controla esta região. Tem muito mais, tá? Policiais militares estão em diversos pontos daqui para combater o tráfico de drogas e manter, Isabelle, a segurança na região. Mais um recado intimidador dos traficantes. Naquele portão, mostra lá Pedro Mota, olha só. Apagar o farol, ligar a luz. Tá vendo, Isabelle? É assim que eles fazem. Ou seja, quem entra tem que seguir essas regras. Quem não segue a regra, eu deixo para você responder. Acontece o que, Isabelle Benito? É morto como motorista de aplicativo, né? Esse final de semana. Carlos Augusto Nogueira, eu com certeza não tenho dúvidas que você reparou na imagem. A primeira imagem, depois dessa, você vai ver o muro que eles estavam derrubando, que tinha o quê? Você viu ou não? Não vi, não cheguei a reparar. Seteiras. Quer ver a próxima imagem? Ali a operação da polícia, lembrando que o Complexo do Chapadão, a gente fala em relação ao tráfico de drogas, mas me corrija se eu estiver errada, é relação também do grande número de... Quer ver? Acho que a próxima imagem, aqui tá aí. Roubo de aqui tá no telão pra mim é outra. Roubo de cargas, não é? O Complexo da Pavuna ali? É verdade. Né? Ali é uma região de muitos roubos, né? É verdade. Isabelle, essas barricadas, né, é para mostrar até um certo poderio, né, do pessoal do tráfico. Aí, ó, aí o muro que eu tô te falando, ó, só pra... É verdade, aqui, ó. tem lá, tem tá, lá. isso daqui é seteira, não é? São. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, rapaz do céu, a imagem Agora, de guerrilha é... Só queria fazer pode soltar, um gente. adendozinho ao que o Jackson falou, que falou assim, foi um morador atingido, tiveram que parar a operação para socorrer o morador.
Na verdade, a polícia, quando tem uma pessoa atingida, não para a operação, não. Até porque, senão, eles iam atirar na população, entendeu? Para que a polícia o tempo todo parasse a operação. Então, a polícia, ela desloca um efetivo para que ela possa... Eu sei que o Jackson sabe disso, só estou falando que o povo, às vezes a pessoa em casa é uma pessoa mais simples, né? Então a pessoa desloca um pessoal para socorrer, mas a operação continua. Até porque, quando é atingida a pessoa, se a gente continua a operação mesmo, para mostrar que não pode fazer isso com a população, para a gente parar a operação. Olha o puxadinho, isso daí é uma boca de fumo, Carlos? Não vi, Isabela. Volta um pouquinho a imagem, é importante essa imagem aí. Isso dá um puxadinho de boca de fumo, né? Os caras já... Né? Parece até uma cabinezinha para vigiar quem entra, quem sai, né? Você tem... mas você tem... pode ser também, é verdade, uma guaritinha. Mas você tem ali a casa do morador e na porta da casa do morador, que a gente fala às vezes sem ter imagem, o cara tá provavelmente sentado de fuzil. Não, e você picha a casa, o cara não pode nem pintar a casa dele, porque senão se pintar a casa dele... Pô, tu morre... Entendeu? Até mandar um recado pra rapaziada da polícia ali, pro pessoal, de repente, jogar um calzinho ali, porque o morador mesmo não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Ô, Jackson, e a situação agora lá? Você falou desse senhor que foi levado pro Carlos Chagas, teria sido atingido de raspão, é isso? Exatamente, Isabela. O clima aqui é de aparente tranquilidade, mas pode mudar a qualquer momento. Só ressaltando aí que o Carlos Augusto Nogueira tinha falado, a operação de fato não terminou, mas mudou a estratégia. Então os policiais entravam em diversos pontos, tiveram que parar de alguma maneira para socorrer o morador. Porque pode ter operação, sim, mas a prioridade das polícias civil e militar é a vida. Então assim, é socorrer o morador. Por isso, os policiais mudaram a estratégia para socorrer esse morador. Foi atingido por um tiro de fuzil, Isabelle Benito, e socorrido em um hospital da região. Agora, com relação a essa seteira, de fato, é uma seteira sim. Mas não só tem essa não, tá? São diversas. Eles se escondem atrás dessa barreira de proteção e de lá atiram contra os policiais e contra os inimigos também. Agora a operação continua em diversos pontos daqui. Os policiais estão combatendo o tráfico de drogas, mas nem sempre eles conseguem entrar, porque há uma determinação de ter que avisar, né, para ter a operação. Então isso, infelizmente, vamos até mostrar na reportagem especial, que atrapalhou muito. E, infelizmente, Isabelle Benito, o tráfico avançou. E, inclusive, criou aí essa tática de guerrilha que mostramos no Complexo da Maré. Isabelle Benito. Muita gente em casa vai estar se perguntando o seguinte assim, pra que fazer isso se amanhã vai estar de volta? Até o próprio morador da comunidade. Amanhã eles voltam e colocam tudo de novo. Importante mesmo assim. É porque você sabe que eu ia falar exatamente isso, Isabelle? Porque as pessoas que estão em casa falam assim, por que adianta tirar isso aí, rapaz? Amanhã depois o cara vai colocar de novo, não tem jeito, vai pichar de novo. E quem ficar olhando vai ser esculachado. Mas, Isabelle, como é que a polícia vai entrar lá, vai ver isso aí e não vai fazer nada? Então, assim, não tem como, cara. Você, o policial, você tá ali, você é obrigado até a fazer o seu trabalho de polícia, você tá prevaricando. Sabe que aquilo dali é um instrumento do tráfico, não vai fazer nada? A gente sabe que no dia seguinte vai ter, mas a gente tem que fazer. E vou falar por outro lado, pelo lado do morador, é assim, mesmo que você ache que vai voltar, é importante você ter de forma emblemática e simbólica, porque o tráfico faz isso. Com certeza. Ele dizer que a gente que tirou, acabou. Exatamente. Você ter tirado o puxadinho da porta da sua casa, que seja por 24 horas, fazer o trabalho, porque o tráfico, ele trabalha com esse tipo de estratégia. Por isso que ele mata o morador, ele vai lá quando ele quer comandar a localidade, ele mata o senhor e deixa lá emblematicamente no meio do comércio dele, ele vai de forma muito emblemática. Percebe esse muro que eu te falei, Carlos? Quando ele cai, a gente acha que é o muro. Olha a grossura do muro. É pra aguentar, né? Então, olha isso, é a seteira. Olha a grossura, eu quero chamar a atenção disso pra você. Olha a grossura desse muro. Porque mesmo, mesmo se tu tá lá na seteira, você tá apontando pro inimigo, se o inimigo te ver, pra atravessar esse troço aqui é de combate. É difícil. Por isso a importância. É por isso que aquela frase, você falou muito bem isso, é emblemático mesmo. Porque aquela frase assim, isso aí a comunidade é deles. Mas quem é que corre quando a gente chega? Quem é que corre quando a gente chega? Aquele pessoal que está treinando lá na Maré. Bota 50, 100. Quem é que corre quando a gente chega? Não tem jeito. Quem é que corre? Então é nosso.
Só que, infelizmente, a gente não tem efetivo para ocupar. Infelizmente, a gente tem policiais que não honram o seu distintivo, a sua farda. Isso eu concordo. Mas quem é que corre quando a gente chega? Aquilo ali, da Maré, Isabelle, é muito mais para quando a polícia chegar, você ter um confronto e você prejudicar a polícia, e muito mais ainda para quando você protege o seu território contra invasões É isso que eu falo. outros Todo mundo traficantes. acha que aquele treinamento... Aquilo é mais para combate de próprio... É para combate facção contra facção. Milícia, facção, tráfico, entendeu? É muito mais para eles do que para nós. Que não sei se você concorda comigo, essa imagem, muita gente, é sim, mata a polícia, para o policial é muito mais difícil. Mas eu não sei se você concorda comigo, com essa expansão territorial, eles deixaram os limites, né? Com certeza, e aí tem que se proteger. a briga, a sensibilidade aproximaram os muito inimigos. mais, claro, Isabelle, olha Entendeu? a tua sensibilidade, muito mais. E outra coisa, não, desculpa, eu te cortei. Não, e aí eles se preparam para a guerra mesmo, é mais contra o inimigo até mesmo da polícia. E nunca o Estado vai perder para esses caras. Por que que o Estado vai perder? Porque se você pegar ali, tem muito melhor do que eu ali, de repente, muito melhor. Mas você não vai perder porque a gente tem helicóptero. Porque a gente tem serviços tecnológicos que eles não têm. Eles não têm grampo telefônico, eles não têm... Então nunca o Estado vai perder. Isso aí é o time pequeno para perder de menos. Então esquece esse treinamento contra a polícia. Porque quando o BOP e a CORE chegam, quem corre são eles. E não tem jeito, Isabelle, não tem jeito. Isso aí é mais, repito, para se proteger contra as outras facções ou milícia. Seja qual é o nome, ou para invadir outras é facções. bandido, exatamente. Daqui a pouquinho eu quero chamar a atenção para vocês. Bota Jackson Silva aqui. Daqui a pouquinho, Jackson, desde ontem, a pedido meu, com trabalho em parceria com Jackson, Nelson Ruas, Isabela Mazzi, preparamos uma reportagem para você entender. Daqui a pouco, Jackson Silva vai trazer em detalhes o que levou o caminho dessa reunião de hoje. A imagem é a carta de ouro, mas por trás a gente sabe muita coisa e agora vai te contar de verdade. A gente nunca conta de mentira, a gente simplesmente espera para contar na hora certa. Captou, bebê? Vamos voltar ao vivo agora com o Jackson Silva, que está posicionado nesse momento e daqui a pouco vem essa reportagem especial dele, que ele poderia muito bem colocar a de hoje também nesse momento, porque hoje essa operação estava calculada. Essa operação foi orquestrada e já tinha um levantamento dessas barricadas do tráfico de drogas, principalmente nessa região que eu destaquei aqui com o Carlos, mas não deu tempo de voltar com você. Uma região que a gente fala tráfico de drogas, mas a gente sabe que a especialidade é roubos de cargas e de carros, né, Jackson? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, não podemos deixar de falar do avanço do tráfico ao longo do tempo, tá? Claro que a operação foi com esse objetivo, mas, no entanto, essas operações, Isabelle, só podem ser autorizadas, né? Se tiver uma comunicação com o Ministério Público, com outras pessoas também. Então, assim, para fazer a operação hoje em dia, tem toda a burocracia. O que aconteceu? O tráfico começou a avançar. Da outra vez, falei no início, fizemos uma reportagem aqui nessa rua, lá na Avenida Brasil. Não conseguimos chegar até aqui onde estamos, porque não tinha operação. Hoje tem sim uma operação, e aí os policiais já estão retirando diversas barricadas, tiveram que parar entre aspas, né? Naquele momento, para socorrer o morador que foi baleado, porque traficantes atacaram a tropa. Agora eu fiz aqui um roteiro, eu vou sentar aqui nesse veículo blindado e mostrando para vocês o que acontece em diversas comunidades. Vou começar por aqui, ó. Vendo isso aqui? Tiro de fuzil. Imagina só, pegou no veículo blindado. Imagina se pega em um morador. Esse morador de hoje, por exemplo, ele foi baleado com um tiro de fuzil, mas foi de raspão. Graças a Deus, ele está vivo. Vamos falar um pouquinho lá de 2017, né, 2016. Falamos sobre o roubo de cargas, numa série especial, carga pesada. Na ocasião, mostramos vídeos de traficantes ameaçando as vítimas. Lembra disso, Isabelle Benito? Pois é, em diversos pontos do Rio de Janeiro. Também fizemos uma reportagem especial, Tráfico SA. Tráfico SA falava do avanço desses traficantes que deixaram de vender apenas drogas, tá? Para se fortalecer em outras estratégias do tráfico. E também o império de motoboy.
Então, assim, estamos denunciando já há algum tempo. Na ocasião, o governador Luiz Fernando Pezão e outras autoridades falaram que iam tomar as providências, até diminuir um pouco ali o roubo de cargas, mas depois aumentou novamente. Falamos, né, que o Rio de Janeiro era o segundo estado que mais tem roubo de carga, estava crescendo ainda mais, porque o primeiro é São Paulo. Então, está aí, Isabelle, o recado foi dado há muito tempo e voltamos a falar hoje, né, que a sociedade está sofrendo. Mas isso não é novidade, porque o SBT Rio e você sempre falou isso. Isabelle Benito. O SBT Rio traz agora, nessa reportagem especial do Jackson, que não é de hoje, que a gente é praticamente um retrato histórico do que se exige da segurança do Rio de Janeiro e dessa expansão. E mostrando que de bonzinho o traficante não tem nada, muito menos o criminoso. Um estado dividido pelo poder paralelo. E a sociedade refém do medo. Eu tô em pânico até agora. Eu tô apavorada. Eu tenho filhos que precisam de mim. Eu tô desesperada aqui. Comunidades marcadas pela guerra. Eita! E o terror também acontece nas ruas e vias expressas do Rio de Janeiro. Como é que tá isso aí? A cidade teve até um caveirão para proteger a milícia. A polícia apreendeu o veículo blindado e milicianos morreram em confronto. Para combater a criminalidade, operações são realizadas. Helicópteros ajudam e fazem voos rasantes, mas também são alvos de armamentos pesados. A partir de agora, você vai conhecer os bastidores de um território sem lei. Esta mulher tem medo de morrer e não quer ser identificada. A família dela morava na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, mas foi obrigada a deixar a residência. A ordem partiu do chefe do tráfico de drogas. Em dezembro de 2008, a Polícia Militar já havia ocupado a Cidade de Deus, onde a família dele residia, para a implementação da UPP. Dia 22 de dezembro, a casa dele foi invadida por traficantes. A família dele, inclusive o irmão dele, são militares, né? São da área, e não aceitaram esse feito. Em 2009, a casa virou a sede da Unidade de Polícia Pacificadora. Anos depois, a UPP foi retirada e a família, até hoje, continua desamparada. Não tiveram apoio psicológico, não tiveram nenhum tipo de apoio e respaldo para que eles pudessem se reestruturar na vida. Em cada ponto da cidade, há vítimas da violência. O menino Thiago Menezes, de 13 anos, morreu em agosto desse ano, durante uma operação da polícia. O que está acontecendo é uma covardia. Covardia, estão tirando nossos filhos, nossos netos, nossos meninos daqui de dentro. A gente quer justiça. O medo passou a fazer parte da vida de cada carioca. Gravando tudo aí, ó, só morador. Só morador, o que eles estão fazendo aí, ó? No Complexo da Maré, zona norte do Rio, traficantes se preparam para a guerra. A tática de guerrilha acontece perto das escolas. Crianças ficam bem próximas dos bandidos, armados com fuzis. Eles pegaram uma área próxima às escolas, sabe que a polícia vai ter uma dificuldade de chegar, por causa disso acaba sendo uma barreira de proteção para eles. Autoridades estaduais e federais foram avisadas e prometeram combater o crime. Os anos passaram, mas a disputa pelo poder dos bandidos se intensificou ainda mais. Para os especialistas de segurança pública, a restrição nas operações policiais ajudou no avanço da criminalidade. Infelizmente, a gente
a gente tem que trabalhar, a polícia tem que trabalhar para evitar o confronto e diminuir o risco que é a população que está ali. Agora, hoje em dia não tem mais como você chegar e falar, não vai ter confronto. Essa garantia não é possível a polícia mais dar. É comum encontrar arsenais de guerra no Rio de Janeiro. No Complexo de Israel, na zona norte da cidade, a polícia localizou um bunker de traficantes. A ação aconteceu em maio desse ano. 17 bandidos foram presos. A violência fugiu do controle. Fomos às ruas para ouvir as principais vítimas dessa guerra, o povo do Rio de Janeiro. Esses dias aí, tem nem uma semana, teve arrastão dentro dessa estação de Anchieta, onde todo mundo passou aterrorizado, em plena luz do dia. A pessoa indo trabalhar de manhã cedo e tendo arrastão. A pessoa não tem segurança nem em casa, que dirá nas ruas, né? Parabéns, Jackson, e também toda a equipe envolvida nessa reportagem, mostrando o raio-x que poderia ser apresentado nessa reunião hoje. Pelo menos pelo que você sentiu, também uma poliçada, do qual você tem o direto combate, que é a poliçada do operacional, aqueles que, mais uma vez, eles querem. E querem combater, os que querem combater, e que precisam estar municiados de todo equipamento, já diante ainda das imagens que impactam todo mundo de olhar, que são os caras treinando contra o inimigo, seja ele a polícia ou a facção rival, ou o miliciano rival, ou quem quiser conquistar o território, essa imagem, do qual o policial também quer combater, mas quer combater com investimento pra ele, né, Jackson Silva? Porque eu vi vídeo de gente falando, olha, impressionante as imagens, mas olha, tem que saber entrar. Entra lá, entra como com os caras assim? Os caras estão todos com treinamento aí, ó. É ponto o quê, Carlos? Fala pra mim. Ponto 50, derruba helicóptero, tudo. Os caras fecharam uma área de lazer onde tinha um projeto de natação para crianças pobres da favela. A piscina aí ao lado não podem usar porque é os caras que fazem treinamento de narcotraficante, cara. Essa é a realidade. E aí a polícia entra como? Dando bom dia, boa tarde, boa noite? Se vai usar a maré como isso, tem que se usar e não perder o time. Essa é a minha opinião. Isso aí. Jackson Silva. Isso aí, não perdeu o time. Não perdeu o time, não senão vai voltar aquelas ONGzinhas, aquelas ações judiciais que não pode trabalhar. Jackson. Olá, Isabelle. Bom, primeiramente, quero parabenizar o governo, tá? É extremamente importante essa junção entre as forças para combater o tráfico de drogas, conforme você tinha falado mesmo, tá? É importante. Agora, você pediu, Isabelle, para que a gente falasse com as pessoas, né? Ficar perto do povo. Então, viemos para aqui, tá? Para a zona norte do Rio, para falar com as pessoas que moram aqui no Complexo do Chapadão. Isabelle, eu gravei com uma moradora. A gente sabe que a violência mexe muito com o emocional de quem mora dentro da favela e de quem mora fora também, porque os traficantes tentam expandir o território. Agora, você imagina que mora lá dentro. Então, essa moradora, infelizmente, ela vai deixar esta região do Complexo de Chapadão, onde ela foi nascida e criada. Muito emocionada, ela falou com o SBT. Veja. Moradores que levaram anos construindo suas casas, com trabalho, dificuldade, né? E a gente tem que abandonar, às vezes, a casa. E é o seu caso. Pois é, né? Eu tô saindo porque eu tô passando por um processo de depressão e a gente, na hora do tiroteio, a gente se treme toda e é muito difícil, não consegue dormir e eu espero, assim, que melhore, porque esse bairro aqui já foi muito bom, Guadalupe, a gente podia fazer festinhas, os moradores podiam ficar na praça. Hoje em dia tá muito difícil, muito triste isso tudo que a gente está vivendo. Por que a senhora se emociona tanto a falar sobre isso? Foram muitos anos de luta, né, para poder conseguir alguma coisa com a aposentadoria, a gente poder construir uma casa e a gente não ter paz. Eu quero agradecer a Jackson Silva, equipe do Jackson, edição, todos envolvidos, que ontem acabou o SBT e eu falei, cara, a gente precisa ouvir o povo. E termina a nossa cobertura em relação a isso, a esse dia de hoje, justamente com o povo. Não interessa. Carlos falou agora aqui pra mim, Beli, essa daí viu o antes de Guadalupe e tá indo embora agora onde ela achou que ia passar aposentadoria. É ela
Eu falei ontem pro Jackson, dei a missão para eles, é povo, é quem sente. Essa frase nova, lugar de fala, muita gente não gosta porque acha que é mimimi, mas é lugar de fala. É lugar de fala de quem tá lá. Eu posso aqui falar por vocês, ter um microfone poderoso, do qual a minha voz se torna poderosa por causa desse microfone, dessa emissora, mas é eles. Esse programa é deles. É para ouvir quem não consegue ter voz. E que muitas vezes, a gente sabe que alguns jornalistas não conseguem entrar onde o Jackson Silva entra. E aí é mérito dele. E eu falei, Jackson, eu preciso do seu mérito para você ouvir o povo. E é isso que o povo clama. O povo sabe que não existe milagre, mas o povo quer esperança. E é isso que a gente tenta trazer. Porque uma coisa, todo mundo que continua aqui tem em comum, independentemente de classe social, independentemente de profissão, independentemente de lado político, é amar o Rio de Janeiro. De verdade, do fundo do meu coração.